a Mordecai por isso. Nada lhe conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramã, lhe tinha preparado. Amém? Então, naquela noite, olha como que Deus trabalha. Ramã, que estava tentando de todas as formas destruir a vida de Mordecai, está entrando no palácio para falar para o rei enforcar Mordecai. Só que na mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Perdeu o sono, estava sem paz e resolveu ler o livro dos feitos do rei. E lá naquele livro, no meio de tantas pessoas, ele prendeu a atenção no nome de um homem. Quem? Mordecai. E aí ele pergunta: que honras e que glórias deram a ele? E os servos falaram: não deram nada. Ele salvou o rei, ele não fez mais do que a obrigação dele. Ele só fez o que ele tinha que fazer, que era salvar o rei, proteger o rei. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Por buscarmos a Deus, por sermos fiéis a Deus, por honrarmos a Deus, às vezes passamos por dificuldades e problemas e falamos: poxa, mas por que eu estou passando tudo isso se eu estou sendo fiel a Deus? Eu creio que Mordecai pensava a mesma coisa. Poxa, eu salvei a vida do rei e agora eu estou sendo preparado para ser enforcado pelo rei. Quer dizer, o que eu fiz de mal para ele? Eu só salvei a vida dele. E diz mais assim a palavra de Deus: entrou Ramã e o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei desejar honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrar? Quer dizer, Ramã, ele estava tão possesso pelo mal, ele estava tão possesso pelo diabo para acabar com a vida de Mordecai, para fazer a vontade dele acontecer, que ele achava que a única pessoa no mundo que o rei iria amar era ele. E muitas das vezes também pensamos assim: ah não, Deus tem que me honrar, Deus tem que fazer na minha vida, Deus tem que operar um milagre, Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sendo que na verdade quem tem que fazer somos nós. Honrar e agradar e servir a Deus. E diz mais assim a palavra de Deus: então disse o rei, versículo 9: erguer-se-á as vestes e o cavalo, 7. É o 7, né? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agradar ao rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costumava usar e o cavalo em que o rei costuma andar e montar, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar, levando-no a cavalgar pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja o quê? Quando nós buscamos a Deus, Deus ele é tão fiel e justo, que ele faz aquele que nos persegue, que nos humilha, que nos oprime, honrar a nós. Para quê, pastor? Para que fique sabido que ele é. Talvez hoje a sua vida está como a de Mordecai. Você está sendo humilhado por um familiar, por um parente. Você tem sido humilhado por um amigo, por um patrão, por um chefe. Você está sendo humilhado pela sua vida financeira ou familiar ou pela sua saúde.
Você tem enfrentado um problema, assim como Mordecai enfrentava. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Apenas ser fiel a Deus. Porque quem vai te honrar não é o homem, é Deus. Quem vai te exaltar não é o homem, é Deus. E Deus, ele exalta e honra aquele que é fiel. Por quê, pastor? Porque é uma promessa dele na nossa vida. Diga glória a Deus. E diz mais assim a palavra de Deus. Versículo 10. Então disse o rei a Ramã: apressa-te e toma as vestes e o cavalo, como disseste, e fazei assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja. Aquele que queria enforcar Mordecai foi obrigado a levar ele e ser honrado. Foi obrigado a honrá-lo acima de tudo e de todos. Foi obrigado a confessar o nome de Deus na vida de Mordecai. E o que eu quero que você entenda é que se você for fiel a Deus, não importa a luta e o problema que hoje você enfrenta, mas Deus vai fazer com que esse problema faça com que você seja honrado, para que o nome de Deus seja glorificado. Aquele que mais te perseguiu é aquele que vai olhar para você e falar assim: olha, realmente você é de Deus. Aquele que mais te pisou é aquele que vai olhar para você e falar assim: olha, infelizmente eu pisei em você, porque você é de Deus. Aquele que mais te humilhou é aquele que mais vai dizer: olha, fulano tem Deus na vida dele, para que se cumpra a palavra de Deus. Porque isso é uma promessa na nossa vida. Amém, igreja? E diz mais assim a palavra de Deus. Versículo 12. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Ramã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai perante o qual já conheceste e a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante. Aquele que é filho de Deus tem essa certeza de que os problemas caem diante, por maior que seja, por mais difícil que está, por mais luta que você está enfrentando, esse problema vai cair diante de você. Por quê, pastor? Para que o nome de Deus seja glorificado. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Igual Mordecai. Busca a Deus, honra a Deus, seja fiel a Deus, faça a sua parte com Ele. E o resto, pastor, o resto Ele faz. Davi só jogou a pedra, quem derrubou o gigante foi Deus. Diante de Davi caiu o problema. Moisés disse: ah, meu Deus, o que eu faço? E Deus disse o quê? Porque clamas a mim, manda o povo marchar. E os Faraó e os seus cavaleiros e seus cavalos caíram diante de Moisés. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Aquele que nos persegue, que nos humilha, vai cair diante de... E normalmente, esse problema que mais nos aflige é o que mais nos faz sofrer. Você vence uma doença, você vence um problema financeiro, mas às vezes o que tem feito você sofrer é a família. Você vence a família, você vence na vida saúde, mas o que mais tem te feito sofrer é a vida financeira. Você vence na vida financeira, vence na saúde, vence na família,
mas falta alguma coisa. E é isso que tem faltado, que Deus vai te entregar nas suas mãos. E esse mal que tem se levantado vai cair diante de quem? De você. De mim. Amém, igreja? Amém. Por quê, pastor? Porque é uma promessa de Deus. Para terminar, diz assim no capítulo 7 e no versículo 8. Tornando o rei do jardim do palácio a casa e o banquete de vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante a mim na minha casa? Quer dizer, a situação foi tão feia para ele que não tinha motivo para enforcar Ramã. Mas de longe o rei viu Ramã caindo no colo da rainha. E naquela hora o rei começou a pensar: poxa, será que ele está em cima da minha mulher, abusando da minha mulher? Enforca ele. Aonde? Na forca que ele preparou para Mordecai. E diz assim a palavra de Deus: tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia o rei: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado a Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Esse mal que se levanta contra você, ele vai cair no mesmo mal que ele fez para você. Não importa a luta, a dificuldade e o problema. Eu vou ver cada um de vocês aqui subir nesse altar para glorificar a Deus com a sua vitória. Eu creio. Não importa o problema, a luta, a dificuldade. Hoje eu posso dizer que eu conheço a vida da maioria aqui. E eu sei as lutas que vocês têm passado, que vocês têm enfrentado, que vocês têm vivido. E às vezes essa luta tem feito você sofrer tanto, que às vezes até pensado em desistir você já teve. Mas é nessa hora que eu digo para você: confia em Deus. Só mais um pouquinho. Amém. Porque se Mordecai tivesse desistido, ou tivesse fugido, abandonado o barco, abandonado a fé, ou tivesse jogado tudo para o alto, ele não teria visto a glória de Deus na vida dele. Então não desista. Falta pouco. A luta só aumenta quando a vitória está perto. Quanto está mais perto de você vencer, é que a luta fica mais difícil. É que as palavras são mais negativas. É que as pessoas vão mais contra você. Por quê, pastor? Para que você desista e não veja a glória. O povo lutava contra... os povos lutavam e brigavam há mais de anos. Mas foi quando Davi resolveu ir lá na guerra que o gigante afrontou a Deus. Tudo Deus faz na hora certa, para que fique sabido que Ele é, e para que ninguém nunca diga: não, eu fiz, eu ajudei. Não, quem fez foi Deus. A glória é para Deus, para a honra do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então o que eu gostaria essa semana que você fizesse e me trouxesse na semana que vem, eu quero que você pegue uma folha na sua casa e você vai escrever tudo que tem lhe afrontado, tudo que tem feito você sofrer, tudo que você tem feito você chorar. Porque na semana que vem eu vou pegar todas essas folhas e eu vou passar a noite inteira sem sono, clamando pela sua vida. Eu vou orar a noite inteira, eu não vou dormir em favor da sua vida. Porque da mesma forma que o rei, ele não dormiu e ele ficou ali, e ali naquela madrugada Deus honrou a Mordecai, também na madrugada Deus vai te honrar. E Ele vai operar na sua vida o milagre para a honra e glória de Jesus. Amém, igreja? Quem vai trazer essa folha com problema? Levanta a sua mão. Eu quero que você entregue na quinta-feira da semana que vem,
porque estaremos orando e clamando a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. E diga assim comigo: meu Deus, eu sei que a luta é grande, mas a minha vitória será maior ainda. Diga: meu Deus, eu verei a tua glória na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga: meu Pai, assim como o Senhor honrou a Mordecai, honra a minha fé. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifique bem forte o nome de Jesus.